Voltamos aqui, pessoal. E na última aula aí verificamos aí a diferença entre fórmulas e funções, né? E agora vamos para práticas e entender um pouquinho sobre as fórmulas, tá? Já trouxe uma, uma tabelinha bem simplesinha aqui já pré-determinado com alguns valores, tá? É, peço que façam junto, né? É sempre importante isso aí em qualquer curso, ainda mais curso de informática. Você ter toda a parte teórica ali, mas principalmente você colocar em prática aquilo que você aprende, tá. Então, pausem o vídeo aí, né, e aí façam a tabelinha e principalmente tentem utilizar no mesmo caminho que eu estou aqui, tá. Por quê? Porque a hora que eu for inserir a fórmula aqui, se você fizer num caminho diferente, a tua fórmula terá que ser diferente, tá, seguindo sempre lá como eu disse, a posição da célula, que é a referência ali dos valores, tá. Mas vamos lá, o que que a gente vai ver hoje, né. Então hoje a gente vai ver aqui algumas fórmulas, né, preparei aqui só para deixar como conteúdo para vocês, né. E é claro, a gente segue com uma base para seguir um roteirinho bem detalhadinho aí, mas vamos verificar algumas fórmulas básicas aqui do Excel, tá. Então aqui, simulando uma lista de alunos, né, então temos 10 alunos aqui, e esses 10 alunos já com todas as notas lançadas e fechadas de cada bimestre, a gente vai preparar e tratar um pouquinho esses dados, tá. Primeiro, eu vou deixar isso aqui com um visual um pouquinho diferente, né, antes da gente tratar as fórmulas. É sempre importante também, igual eu disse lá no começo do curso, a gente entender como funciona, eh todos esses menus aqui, né, então a gente tem os menus e algumas ferramentas aqui. Então aqui eu, além de trabalhar com as fórmulas, vamos tratar um pouquinho também, eh, a parte visual, deixar um pouquinho mais apresentável isso aqui, né. Primeiro, eh, eu vou deixar isso aqui com linhas, tá, então eu vou determinar as linhas aqui da minha tabelinha, e se você perceber aqui, quando eu falo essas linhas, eu estou falando aqui das bordas, tá. Então vai ser borda simples, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a área que eu quero e vou vir aqui nessa parte de fontes aqui e vou colocar a borda, né. Daí aqui ele mostra que tipo de borda eu vou colocar aqui, eu vou colocar todas as bordas. Bom, pronto, né. Outra coisa, quando a gente se trata de nota, né, vamos imaginar aqui estão só com números inteiros, né, mas eu poderia ter um número quebrado aqui, eu poderia ter um 5,5, poderia ter um 9,2, né. Eh, então eu vou deixar isso aqui também, todas as notas aqui centralizadas, né, então se eu quero trabalhar com centralizadas, eu tenho aqui a parte de alinhamento, né. O que que eu quero alinhar? Eu quero alinhar essas notas, então eu vou selecionar ela, ó, selecionei, e vou vir aqui e alinhar elas. Pronto, ó, alinhei, né. Outra coisa, igual eu disse para vocês, eu quero, por exemplo, se eu coloco o 7,5 aqui, ó, ele ficou 7,5, um 8,5 aqui, então só vamos, ó, um 6,2, vamos alterar só um pouquinho os dados aqui, e aí se você verificar a tua planilha, embora ela está apresentável, ela não mantém um padrão, então eu tenho os números inteiros aqui, mas eu tenho números com vírgulas. Então quando eu tiver um número inteiro, eu quero, por exemplo, que o 10 fica 10,0, né, ó, pode ver que ele não ficou, ó, 4,0, ele não ficou, por quê? Porque eu não determinei isso para ele, né, então eu vou selecionar aqui, e se eu vir aqui na aba de números, eu tenho aqui, ó, para aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, né. Então o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou aumentar. Então perfeito, agora todos os valores aqui estão com uma casa decimal após a vírgula, tá. E o que que vamos fazer aqui? Vamos implementar um pouquinho aqui. Então eu quero saber, eh, a soma da nota de cada aluno, então eu vou colocar aqui, né, soma. Eu quero também saber a média de nota, quero saber qual foi
a menor nota, né? Só que daí eu vou seguir aqui, né? Eu vou seguir com a fórmula, a menor nota e a maior nota. Eu já estou colocando com os valores aqui do que seria as fórmulas que vamos utilizar. Já vou também colocar as bordas, né? Então, aonde eu quero as bordas? Sempre vou selecionar a planilha, né? A área da planilha que eu quero. E agora eu vou fazer a soma, tá? Lembrando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, eu poderia muito bem usar uma função para fazer isso aqui, né? Então, tanto função como fórmula, eu preciso usar o valor do igual, né? Que eu tô informando ao Excel, ó, vou iniciar uma fórmula, ó, vou iniciar uma função. E aqui eu poderia muito bem vir fazer aqui, ó, eu quero que ele some a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre. Estaria errado isso aqui? Não, não estaria errado, tá? Tá perfeito. A fórmula aqui, a função, a fórmula que acabou de criar aqui, né? Acabei até de achar aqui, né? Que na verdade eu não estou criando fórmula, né? Eu estou criando aqui uma função. Então, ó, aqui é uma fórmula, né? Só que tá errado eu criar essa fórmula? Não. Mas se eu já tenho funções pré-determinadas pelo Excel, vale a pena a gente utilizar. Então aqui vamos usar a função soma, né? E a soma, como que ela funciona? Ela funciona com a síntese aqui. Eu chamo a função e passo um intervalo de valores. Então abro parênteses. Qual que é o intervalo de valores? De C3 a F3. Dou Enter. Pronto. Ó. Mesmo resultado que eu tinha ali do quando eu utilizei uma fórmula, né? E aqui eu vou replicar a mesma fórmula para todos, né? Então eu vou fazer soma aqui, soma aqui, soma aqui. Mas já vou aproveitar aqui e vou fazer a média, né? O que que é uma média, pessoal? A média, média aritmética, né? A média básica. É eu pegar, somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então eu vou somar 4 valores, eu vou dividir por 4. Se eu tivesse 3 valores, eu dividiria por 3. Tá? Isso é uma média aritmética, né? Poderia também vir aqui e fazer isso aqui, ó. Esse mais esse mais esse mais esse e dividir por 4. Poderia fazer. Estaria certo? Estaria certo se não fosse um detalhe aqui, tá? Aí já é outro ponto. Aqui eu estou fazendo uma fórmula para ele somar e depois dividir por 4. Só que o Excel, isso é muito importante e às vezes acontece aí e a gente acaba esquecendo, né? Pela regra básica matemática, o que vem primeiro? Multiplicação e divisão. Então, o que que ele vai fazer primeiro aqui? Ele vai dividir e depois vai somar. Então, a minha média vai estar errada. Então, se eu quero fazer dessa forma, eu colocaria um parênteses aqui. Ó. Aí sim, ele somaria e depois dividiria por 4. Aí eu teria uma média aqui, ó, média 7. Tá? Tá perfeito. Agora sim tá certo. Mas, novamente, eu tenho aqui uma fórmula pré-determinada para isso. Então eu vou usar. Outra coisa que eu poderia fazer aqui também, pessoal, é usar a própria fórmula soma. Eu poderia vir aqui e usar a fórmula soma e dividir por 4. Estaria errado? Não, estaria certo. Tá? E aí vai da opção de cada um, né? Da tua necessidade ali e como você vai prestar manutenção depois da tua planilha. Mas como a gente tem uma fórmula específica para isso, vamos usar a fórmula, que é a fórmula média, abro parênteses, ela funciona igual a fórmula soma, venho e passo o intervalo. No Enter tem a média. A mesma coisa para a fórmula mínimo, tá? Então vem aqui, ó, mínimo, tá? Em algumas versões do Excel, pessoal, vai ser a fórmula min, tá? Ela vai ser a mesma coisa aqui, depende a versão que você está utilizando aí. Eu já peguei algumas versões de Excel que
tem que colocar a fórmula min, mas no caso aqui mínimo, e aí ele vai procurar dentro desse intervalo qual é a o valor mínimo. Eu venho aqui e fecho. E, não menos importante, o valor máximo, ou seja, qual é a minha nota maior. Então, máximo, né? Vocês viram aqui, pessoal, que ó, tem várias, são algumas coisas que às vezes eu acabo fazendo aqui e pode ser que vocês falem assim, como que ele fez isso, né? Por exemplo, se eu coloco uma letra qualquer aqui, ele já vai puxar para mim com a lista de fórmulas que pode ser, né? Eu posso vir aqui e digitar ela completa, né, digitando. Eu posso vir aqui, procurar ela e dar um duplo clique com o mouse, né? Também, ó, daí ele já auto preenche e abre o parênteses para mim. Ou eu simplesmente posso vir aqui também e dar um tab. Ó, eu seleciono com a setinha aqui qual que é a fórmula que eu quero utilizar. Eu venho e dou um tab que ele preenche para mim também. E aqui eu vou passar agora qual é o intervalo. Então o intervalo é de C3 a F3. E fecho. Ó, pode ver que os intervalos foram iguais para todos. Então aqui, desse aluno 1, eu tenho a soma, média, o mínimo e o máximo. Beleza? Na próxima a gente volta aqui e a gente preenche todos esses aqui. O ideal é que antes de vocês assistirem a próxima aula, façam digitando todos esses valores aqui. E na próxima eu vou mostrar um jeitinho bem mais rápido de fazer isso.